nós tínhamos o que a gente chama em psicanálise um monte de furo no real. Cada um podia fazer a sua vida, mesmo tendo relações doentes, porque estava sempre muito ocupado, se ocupava com tantas coisas, com estudos, com trabalho, com amigo, com, não sei, todos os entretenimentos que vamos colocando ali na nossa vida, e que quando olharam para dentro dos seus relacionamentos, para dentro das suas casas, falaram, meu Deus do céu, o que eu tenho aqui? Né? Esse encontro, esse esbarrão com esse real que se impõe, essa realidade que se impõe. Um casamento é uma união de sintomas de dois indivíduos, somos todos um pouco sintomáticos, que se encaixam de alguma maneira. E quando isso não encaixa? E quando isso vira uma panela de pressão? E quando isso explode? Não se tem para onde fugir. Não se tem uma discussão e se vai para o bar beber, não se tem uma discussão e se vai para o trabalho, daqui a pouco eu me acalmo. Você vai ter que trabalhar ali dentro. Né? E às vezes o trabalhar exige que as duas partes tenham ingredientes para colocar naquela fórmula. Tenham maturidade para verbalizar, né? E não partir para o ato. Partir para o ato é muito adolescente na questão de crescimento emocional, de maturidade emocional. Não consegue verbalizar, passa para o ato. O adolescente que bate a porta. Mas isso não pode ser uma constante dentro de um relacionamento entre adultos, que é necessário verbalizar todo o tempo, especialmente para quem tem filhos. Quem tem filhos, por favor, responsabilidade. Pelo menos se passa alguma situação violenta, explica para as crianças que aquela é uma relação que não é saudável, que isso é agressivo, que isso machuca, que isso dói e que isso não tem a ver com elas. Porque, a priori, criança sente culpa das coisas que acontecem dentro da sua casa. E pode, muitas vezes, ocorrer o jogo. Ah, se a tua mãe não tivesse feito isso, por que você foi chorar lá para sua mãe? Olha o que você causou. A criança como depositária dos sintomas dos pais. E, às vezes, a gente, numa posição de vou baixar a voz para não ter aqui uma discussão, entra nessa mesma dinâmica, se torna uma página em branco para o outro ficar depositando. E você é o que a gente chama de conteúdo evacuatório, né? Fica depositando todas as coisas que não quer e não aceita dentro de si e colocam em você. Até que aquilo seja insuportável ver, porque tá todo o mal do outro está em nós, está projetado ali em nós. E essa é uma dinâmica de casal que ela é muito cruel e ela é muito vívida, né? A Maria Homem diz que as famílias costumam ser um ringue, e costumam ser um ringue. Agora, também é importante destacar, e eu gosto muito de falar sobre isso, que tudo que é do ser humano não nos é estranho. Nada nos é estranho. Temos agressividade, sim, mas não precisamos usá-la para destruir o outro. Podemos usar para fazer uma corrida, podemos usar para praticar uma luta, podemos pegar no momento de raiva, tomar um banho e pegar um livro e ler até se acalmar. Todos temos, às vezes, o desejo de possuir o corpo de alguém, por amor, por prazer, por desejo, pelo que for, mas nós temos autocuidado, a educação, a lei, a moral que regula isso, de dizer, mas o corpo do outro não te pertence, você não pode invadi-lo, que é o caso da violência sexual, que a Mainara, no outro dia, estava falando aqui lindamente no diálogo que ela teve contigo, que nesse caso, e olha que loucura a gente pensar que existe isso, o corpo é testemunha. Que quem é testemunha? Acho que nós todas, como mulheres, sabemos que o corpo sempre é testemunha, porque são poucos os olhos que veem esses momentos tão peculiares, né? Muitas vezes eles são tampados aí com muita cautela para que não apareçam socialmente. Então, que traz todos esses elementos aí familiares e que, assim, material para humano, para sair disso. Quando me perguntam assim, como eu saio de uma situação de violência, quando se está dentro dessa família, se reconhece que isso é um vínculo, que é tóxico, que me faz mal, que é agressivo,
que eu não consigo dar conta, que os meus sintomas junto com o do outro podem eclosionar, podem explodir, culturalmente amparado, ademais, pelas funções sociais do homem e da mulher, né? O homem como o corpo fálico que tudo pode, que se apropria das coisas que deseja, porque é ensinado a isso, né, Renata? E a gente sabe o peso da educação masculina. Tem que ser, tem que, tem que, tem que. O peso do tem que, do checklist masculino, ele salienta todos esses aspectos, né? Da energia, da potência, da força. A mulher se potencializa outras coisas. Tá um pouco dividido, tá um pouco psicótico isso, de estar fragmentado. Peraí, todos temos isso daqui. Mas, de repente, se eu aplicar o meu motor de arranque, isso aqui vira um ringue de luta livre. Já não tem regra nenhuma aqui dentro, né? Não é um campeonato que tenha alguma estipulação de limite. Fica uma coisa sem limite. Mas entender, assim, dentro desse contexto de relação muito violenta, acho que a primeira questão é o que se pode fazer, que é tornar o menos tóxico possível, se é necessário, se a pessoa deseja continuar, se existe um desejo de continuar ali, um amor, uma paixão, uma obsessão, não importa muito o que movimenta, porque às vezes nem a gente sabe o que nos movimenta. Mas importa saber que se aquilo é tóxico, vamos tentar fazer o menos tóxico possível. Vamos tentar trabalhar nisso, né? Porque às vezes entender também o que nos faz gozar no sentido psicanalítico, o que nos dá prazer, o que desperta a nossa pulsão, como é que sai essa pulsão. Porque a gente também goza com o que dói. Por quê? Porque isso está lá na sementinha da infância, até dentro de uma família muito normal, muito funcional. O pai xinga, a mãe xinga, o pai e a mãe, nossas figuras de amor primeiras, nos colocam de castigo, nos impõem a lei, nos impõem respeito, e tanto que isso pode reverberar em estar numa posição de adulto e pensar, para manter o desejo do outro, para manter a atenção do outro, o amor, o carinho, bem lá nas estruturas primárias eu tenho que retomar isso. Mesmo que isso me machuque, mas me traz um conforto. Me é familiar, me parece um ninho. E a gente acaba se encolhendo ali, né? Vai entrando dentro daquele buraco, buscando até salvação dentro de uma coisa que nos enterra. Mas é um aprendizado isso, né? Todos nós temos um pouco essa ferida narcísica de querer ser desejado pelos outros. E é dificílimo aceitar quando isso não acontece. É doloroso passar por esse processo. É um processo que é transformador, porque vai ter dor. Então, sair de uma relação, se for o caso de desejar sair, também ser consciente que isso pode ser muito dolorido. Pode ser dolorido abrir mão daquele prazer, daquele sensação familiar, daquele sonho do checklist da nossa felicidade. Muitas coisas se desconstroem. É um luto, é uma morte não só de uma relação, é uma morte de sonhos. Né? Sonhos que se constroem, às vezes, lá na infância, lá da princesa e do príncipe, de tanta coisa que nos inculcam, né? Como se fizessem parte de uma relação real e que depois não é real. Verdade. E aí é interessante isso como você coloca agora na sua última fala, porque aí a gente realmente para analisar que tem muito da questão de como se constrói isso desde a nossa infância, né? De como essas ideias elas vão sendo, de certa maneira, enraigadas na mente, sobretudo na feminina, que é principalmente quem escuta, né? Quem se destinam às histórias e como isso vai ganhando uma proporção no sentido de que realmente a mulher que cabe o papel de estar na espera, de aguardar pela pessoa, de suportar, de ser resgatada, né, de tolerar, e aí vem
várias outras sensações e sentimentos que fazem com que muitas vezes a mulher ela permaneça, né, dentro de uma relação que seja violenta de alguma, né, de alguma forma. Dani, eu vi que você entrou, minha amigona. Dani, eu estava falando de você antes aqui da nossa live, também entrou agora, eu vi. E, Renata, é importantíssimo isso que você fala da espera, porque eu acho que agora, nesse momento de quarentena, nos fez pensar outra coisa também. E eu percebo isso muito na clínica, do que chega na clínica da saúde mental. É que nós somos muito passivos nessa espera, né, de ter esperança, esperar que alguma coisa, que a nossa vida se torne outra vida, de alguma maneira um pouco mágica. Tipo, o meu mundo caiu, vou ficar aqui esperando ver o que acontece. Sofri uma violência, estou em uma situação de violência, vou esperar para ver o que acontece. Estou me sentindo mal, não estou feliz aqui, vou esperar para ver se a felicidade volta. Essa espera passiva, né, que nos faz não conseguir nos movimentar de vez em quando. E às vezes a gente não tem recurso, nem é que precisa reaprender, às vezes ter uma relação saudável ou reaprender a ter autoestima, é que às vezes tem que aprender, porque faltou recurso interno lá do início. Uhum. Vamos pensar assim, Freud diz que tudo é culpa da mãe. Os pais têm uma grande responsabilidade, mas os pais estão lidando com um infante que fantasia tudo. Para a criança, até ali pelos 7 anos, fantasia e realidade, elas estão misturadas. Então, de repente, eles veem uma briga ou um desentendimento e aquilo fica plasmado. Então, assim, esse recorrer a todas as memórias infantis e as fantasias infantis e ficar repetindo, né, pode nos colocar nesse bucle, nessa cobra mordendo o rabo, que não consegue sair, que fica ali no círculo de passividade. E aí o que acontece quando esse globo se forma, esse globo da morte se forma? Se alivia muita tensão, e isso alivia a tensão, então é importante falar, gera uma diminuição de ansiedade, se colocar nesse papel. Porque alguém vai vir, o papai vai vir, uma mamãe vai vir, vai me salvar. Então, a ansiedade diminui. Tomar um passo, realizar uma ação ou uma decisão, vai gerar angústia, vai gerar ansiedade, vai gerar dor. A gente tem que procurar ajuda quando não tem recurso, né? Procura ajuda de um terapeuta, de uma amiga que possa te ajudar com a parte jurídica, por exemplo. Olha, você me acompanha até advogada, eu não tenho coragem de ir sozinha. Eu só quero saber informações, pois vou com você. Esse acolhimento a gente pode fazer com as pessoas que estão perto de nós. É lógico que eu, como psicanalista, digo, quando for necessário algo mais, por favor, procurem um profissional. Tem coisas que somente um profissional dá conta, porque precisa fazer uma construção interna de recursos. E às vezes reconstrução, por exemplo, quando a autoestima ela está muito fragmentada, isso precisa de elementos para reconstruir e assim fazer base, fazer fundamento, coisas muito grandes.